Então hoje nós vamos ler e comentar sobre o trono de Deus, o governo da história, o trono de Deus, o governo da história. O capítulo não é longo, são apenas 11 versículos, então vamos fazer a leitura. Eu lerei os versos ímpares, os irmãos lerão os versos pares, tá bom? Diz assim: depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei escrito, e eis sentado no céu o trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto a esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças é coroa de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Adiante do trono ainda voa uma água viva, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes cheios de olhos brilhantes por trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor, eu não tenho descanso, nem dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Senhor Deus, Todo-Poderoso, aquele que era, que era e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, prostração diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o vive dos séculos e séculos, e depositarão suas coroas diante do trono, proclamando: todos juntos: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Que Deus nos abençoe no estudo desta noite. Esse texto, capítulo de número 4 de Apocalipse, ele nos mostra uma visão do trono de Deus nos céus. E a importância dele é porque vocês sabem que até o capítulo 3 nós lemos sobre as cartas, as 7 igrejas da Ásia Menor: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E a gente viu perfeitamente o quanto as igrejas sofreram, né, o quanto os irmãos padeceram por conta do Evangelho. E quando chega no capítulo de número 4, João tem uma visão do trono. E qual a importância dessa visão do trono, ou do trono? Nós sabemos que quando tudo vai muito bem para as nossas vidas, não é difícil a gente acreditar em Deus, confiar na soberania dele, porque as coisas estão indo a contento, né? Mas quando as coisas saem do prumo, fogem aquilo que a gente esperava, fogem as nossas expectativas, há uma tendência no ser humano de pensar o quê? Será que Deus sabe o que está fazendo? Será que Deus está realmente governando? Porque parece que tudo de ruim está acontecendo comigo, né? E aí, nestes momentos,
fica muito difícil para muita gente manter a fé, manter-se fiel a Deus, confiante que Deus está agindo de maneira soberana. E como eu já havia falado, o livro de Apocalipse, ele foi escrito para trazer ao homem a segurança, a certeza de que as coisas não são exatamente como elas parecem ser. Parece que está tudo fora do governo, parece que as coisas estão desordenadas, parece até que o inimigo está vencendo, mas não é bem assim. Portanto, João, quando recebe essa revelação, ele escreve para encorajar os irmãos, para dar certeza a eles de que Deus sabe o que está fazendo, que Deus está governando, que todas as coisas estão dentro do controle do nosso Deus. E aí eu queria ver com vocês o que o texto diz e refletir um pouco a respeito de alguns símbolos aqui, né? Alguém disse que o Apocalipse tem 300 símbolos. E um dos grandes erros daqueles que se dedicam ao estudo do Apocalipse é querer conhecer todos esses símbolos, querer interpretar cada detalhe, o mínimo detalhe do livro. E com isso eles acabam perdendo o contexto, acabam perdendo o sentido geral, a mensagem central, que é tão importante para a nossa espiritualidade e para o nosso coração. E aí eu quero rever com vocês cada versículo e a gente vai conversando a respeito deles, passo a passo, né? Claro que algumas perguntas que vão surgir da mente de vocês, como da minha também, nós não teremos uma resposta definitiva e absoluta. Mas o texto diz assim: depois destas coisas. Essa expressão, depois destas coisas, ela aparece 10 vezes no Apocalipse, depois destas coisas. O que dá a entender para nós que, de fato, o que João recebeu foi uma revelação daquilo que estava por vir, né? Por isso essa expressão, depois destas coisas. Olhei e eis não somente uma porta aberta. E aí eu pergunto a vocês aqui, talvez vocês me ajudem nisso. O símbolo da porta aberta não é difícil da gente interpretar, né? O que seria a porta aberta? Vocês têm uma noção, uma ideia? O que a gente poderia dizer a respeito? Quando a gente fala assim, quando tem alguém desempregado, por exemplo, e a gente fala, me abriu o quê? Uma porta. Uma oportunidade, muito bem. A porta é uma oportunidade. A porta também, ela traz uma ideia para nós de que há um certo limite. O que João vai falar é somente aquilo que lhe foi permitido revelar, ver, perceber e comunicar, né? Então ele não tem uma visão total, absoluta, ele vai falar aquilo que foi possível a ele perceber. E aí o texto diz que essa porta que foi aberta, essa porta foi aberta onde? No céu. Ele vai ter uma visão celestial. E aí que é muito interessante, quando nós temos uma visão do mundo, da história, a partir do céu, parece que os nossos problemas, as nossas lutas, nossas dificuldades, elas fazem mais sentido. Porque olhando na nossa perspectiva humana, nós às vezes não conseguimos entender por que sofremos, por que passamos por lutas, o porquê das pestes, das guerras, dos problemas que a igreja enfrentou, enfrenta e vai enfrentar de maneira ainda mais incisiva nos tempos finais, nos dias mais próximos do fim. E aí o texto diz assim, como também a primeira voz que ouvi. A primeira voz que ouvi está lá, está lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 10. É a própria voz do Senhor Jesus Cristo. Ele ouve mais uma vez a voz de Jesus Cristo. É a voz dele que ele está ouvindo. Como de trombeta ao falar comigo. E aí vem uma questão aqui interessante. Voz de trombeta ao falar comigo. Você há de lembrar, em algumas passagens do Antigo Testamento, nós vemos uma trombeta
sendo tocada. Por exemplo, nos 10 mandamentos, na recepção dos 10 mandamentos no Monte Sinai, a voz de trombeta, né? Ou seja, chamando a atenção para alguma coisa muito importante que seria comunicada. Então, por isso, a voz de trombeta. Deus falando, Deus chamando a atenção do seu povo, porque ele queria falar alguma coisa de suma importância. Então, olha, fiquem atentos, porque Deus vai falar alguma coisa importante ao seu coração e ao meu coração também. E aí o texto diz: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O que a gente entende aqui, gente? O que deve acontecer depois destas coisas? O que ele está querendo dizer? Ele está falando o que para nós? O que vocês imaginam? O que deve acontecer depois dessas coisas? Ele iria ter acesso a informações da história a partir dali. Você falou a palavra que eu queria: futuro. Ele ia ter uma visão, um conhecimento do que estava por vir, do futuro. O que vai acontecer? E o futuro, meus irmãos, ele não é só como aquelas pessoas muito negativas, né, que só pensam que coisas ruins estão por vir. Não, coisas muito positivas também estão por vir. E quando João tem essa visão, é para dar ciência da realidade, que a igreja iria passar por lutas, por perseguições, por problemas, mas também que havia esperança para a igreja, né? Haviam coisas boas a nos aguardar os irmãos do primeiro século e aguardar também a própria igreja de hoje. E aí o texto diz para nós: imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono. Gente, tem um trono no céu, um trono no centro do universo, e esse trono, ele tem uma simbologia. O capítulo 4, essencialmente, ele mostra que há um trono. Pode falar, Paulo. Não, eu digo assim, ele já teve uma visão, uma revelação no mesmo instante, entendeu? Em ato contínuo. Ele não saiu do corpo, não, é uma visão espiritual. Uma visão, exatamente. Exato, na verdade, você tem consciência do que está acontecendo, mas você está contemplando uma realidade espiritual. E aí o texto diz para nós que há um trono no céu. E que trono? O trono significa o quê? Qual a simbologia de um trono? Né? Qual é a simbologia de um trono? O que a gente pensa quando imagina um trono? Uma majestade. Um rei, um poderoso. E o rei, o poderoso, ele faz o quê? Autoridade, comando, governa, poder, né? Então, comanda, governa, ele é soberano, ele tem poder, ele está no domínio das coisas, né? Então, o que João quis revelar à igreja daquele período, como a nós também, é que existe alguém que está governando todas as coisas. Elas não estão fugindo ao seu controle. Existe um plano previamente estabelecido por Deus. E o próprio Deus zela para a conclusão deste plano que ele próprio elaborou, né? E aí o texto diz: e no trono há alguém? Exato. Tem alguém? Tem alguém assentado. Na minha versão, alguém sentado. Mas aí eu pergunto a você: qual é a importância de sabermos que nesse trono, que está no céu, tem alguém sentado? Em primeiro lugar, o trono não está vazio, não é? Tem alguém que reina, tem alguém no comando, tem alguém que dirige a história do mundo e a história de cada um de nós. Entendeu? Isso que é importante nós entendermos aqui. O Senhor está reinando, Ele está assentado
no trono. Mas João, ele tem uma dificuldade. Qual a dificuldade? De descrever quem é essa pessoa. Ele não tem como descrever, como ninguém teria como descrever a pessoa divina. Deus, ele não dá para ser esmiuçado com as nossas palavras. Eu não posso descrevê-lo com as minhas palavras. Minhas palavras, elas são insuficientes para dizer como Deus é. E até mesmo, eu não tenho uma condição, como João também não teve, de ver Deus. A glória é muito grande. Não tem como o homem ficar vivo, de pé, diante de tamanha glória diante de si. Então o texto fala para nós que existe alguém sentado, existe alguém reinando. E aí ele vai, com as suas palavras, descrever quem é esse que está assentado. A melhor maneira, numa linguagem simbólica, não é uma linguagem literal, mas ele vai descrever quem é esse que está assentado no trono. Na verdade, é como, por exemplo, imagine você, eu que não sou nenhum especialista em arte, né? Acho que aqui poucos conhecem muito de arte, mas quando você vê uma obra-prima e alguém pergunta para você, o que você viu que você ficou tão encantado? Descreva aquela obra. Mesmo uma obra humana, feita por um pintor, um escultor, às vezes para nós se torna difícil explicá-la, né? Nós gostamos, apreciamos, mas não conseguimos traduzir com palavras a beleza que a gente está vendo ali. E aí o texto vai nos dizer assim, e esse que se acha assentado é semelhante no aspecto, veja a importância dessa expressão, semelhante. Por que semelhante? Porque não é igual, é semelhante. Ele está tentando, com as suas palavras, fazer um esforço para dizer quem é esse que está assentado no trono, como ele é. E aí ele fala que ele é semelhante no aspecto à pedra de quê? Exato. Aqui na minha versão está ali, se acha sentado, é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, né? Na minha versão aqui. Esses termos, eles são também uma tentativa de expressar a glória, o fulgor que havia no trono, né? Essas pedras, elas são pedras que há um brilho todo especial, principalmente essa primeira. Eu encontrei uma explicação dizendo que o brilho é tão maravilhoso que quando você olha de acordo com o ângulo, a cor varia. Há uma mudança, tamanho fulgor e a beleza, né? Então, mas alguns autores falam que a cor, ela é uma cor que pende para o branco, né? E se pende para o branco, ela fala de santidade, de pureza. Aquele que está assentado no trono é alguém que é santo, alguém que é puro. O sardônio, a cor é avermelhada. E aí você vai encontrar várias tonalidades, vermelha puxando para o marrom e vermelho puxando para outros tons também. Você vai encontrar isso tudo. Mas quando a gente pensa em vermelho e a gente pensa em Deus, pensa em Jesus Cristo, o que nos vem à mente? O sangue, o derramamento de sangue, né? Então, dizendo o seguinte, a cobertura para o pecado e a purificação do pecado e o perdão do pecado. Esse que se assenta no trono, ele é santo e ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, por mais horrorosos que eles sejam. Aponta para a redenção do homem. Aponta para a redenção do homem. E aí, na sequência, o texto vai nos dizer ainda: e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. A cor da esmeralda é uma cor esverdeada, não é isso? Esverdeada. E o que tem a ver isso, né? Esse esverdeado aqui? Tem a ver com a majestade, tem a ver com a beleza de Deus, tem a ver também com, poderia dizer eu, com um pouco de esperança,
porque traduz a convicção que nós temos de que Deus vai realizar aquilo que Ele previamente estabeleceu. Ou seja, que Deus é fiel aos seus propósitos e por conta disso nós temos esperança, nós temos convicção de que Deus há de fazer aquilo que Ele mesmo disse que faria na história, né? E aí o texto ainda nos fala de um arco-íris, né? Que a gente vai lembrar de quê? Eu até quero ler para vocês da aliança. Eu achei muito interessante aqui no texto da revista, essa parte que diz assim: João declara, eu me achei em espírito e eis armado no céu um trono. Todas as demais silhuetas da visão são compreendidas somente a partir desta consideração. Um trono armado no céu. Aí vem arco-íris, símbolo da salvação. A primeira marca do trono é o arco-íris que remonta aos dias de Noé, Gênesis 9, 9 a 19, quando Deus fez aliança com o homem. Não era simplesmente uma aliança, era uma aliança de salvação, perante o juízo divino que se manifestava contra toda a carne. O resultado dessa aliança de salvação é estampado nos céus em forma de arco. A história pode se desenvolver por quantos anos for, porém jamais deixará de ser administrada por um trono cuja preocupação é a salvação, não apenas do homem, mas também da natureza que há de ser redimida. Quem esteve aqui no domingo deve lembrar que eu falei, olha, leia depois Romanos capítulo 8, versículo 18 em diante, que fala que não somente o homem vai ser redimido, mas também a própria criação será redimida. Se Deus destruísse o homem, é como se ele estivesse assinando embaixo dizendo, olha, eu perdi para o inimigo. Se ele destruísse a terra, era como se ele também tivesse perdido. E na verdade a Bíblia fala para nós, em Romanos capítulo 8, verso 18 em diante, que Deus está redimindo tanto o homem como a sua criação. Então, nós teremos um corpo glorificado, mas teremos um corpo. O planeta e o cosmo serão purificados, serão renovados, e é nele que a gente vai viver, nesse novo cosmo que a gente vai viver. Haverá um novo céu e uma nova terra, né? Então essa é a grande esperança do cristão. A nossa esperança não é apenas um céu momentâneo, né? Nós sabemos que assim que o crente morre, ele é recebido nos céus, né? Porque o Senhor mesmo falou que para o ladrão na cruz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós temos a certeza que assim que o crente morre, ele está com Deus. Mas Deus tem um plano ainda melhor, ainda maior. Depois haverá a ressurreição do corpo e nós viveremos num planeta completamente regenerado, né? No novo céu e na nova terra. Bom, e aí a gente continua. O texto fala para nós assim, versículo 4. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Bom, quem lembra do que nós falamos no domingo passado? Quem são os 24 anciãos? Perfeito, os 12 profetas e os 12 apóstolos, a igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Ou seja, é interessante essa expressão, a igreja do Antigo Testamento, porque tem pessoas que pensam que a igreja só está no Novo Testamento. Muita gente pensa assim, né? Mas a igreja já estava no Antigo Testamento. Por quê? A terminologia igreja, ela é mais extensiva. Ela envolve os salvos de Deus em todas as épocas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. É o povo de Deus, da Antiga Aliança e da Nova Aliança. Então, esses 24 anciãos são os homens, são os crentes nos céus com Deus. Essa é a visão que ele teve, né? É a visão que João teve aqui. Então, eles estão vestidos de que roupa? A cor da roupa é branca, ou seja, puros,
santos, purificados, né? Nós sabemos que a nossa vida aqui na Terra envolve falhas, erros, tropeços. Nós somos pecadores, nós falhamos. Mas a visão que ele tem é uma visão de pureza e de santidade. Por quê? Porque a justiça de Cristo, a pureza de Cristo, ela foi imputada a mim, a você, a todos os crentes. Então, isso é maravilhoso da gente entender, né? E aí o texto fala que em cujas cabeças estão coroas de ouro. Coroa fala de quê? Simboliza o quê? Reinado. Nós reinaremos com Cristo. E fala mais de quê? O que mais que você pensa? Poder, autoridade, recompensa também, vitória, não é? Então, tipo assim, os 24 anciãos, eles foram vitoriosos, são vitoriosos. Também se estende a isso, né? Também se estende, ou seja, esses que são de Deus, eles têm uma coroa, a coroa da vitória. O Senhor nos deu essa coroa, né? Nós vivemos aqui na terra, lutamos, sofremos, mas o Senhor é quem nos coroa. É Ele quem nos dá essa coroa. Os 12 discípulos, então, os 12 profetas seriam figuras arquetípicas da igreja de Deus, representando cada um de nós. Os 24 anciãos, os 12 do Antigo Testamento, os profetas, né? E os 12 do Novo Testamento, os apóstolos, entendeu? Você falou que nós iremos reinar também, então é como se eles fossem uma figura arquetípica de nós. Sim, exatamente, é isso aí. São os salvos lá, os eleitos lá reinando com ele, né? E aí o texto fala, do trono saem relâmpagos. O que isso quer dizer? Quer mostrar que é algo muito glorioso, né? A visão poderoso, a visão celestial do trono é algo vitorioso, é algo abundante de luz, né? São muitas luzes. Alguém falou? Hã? Exatamente. Ele quer mostrar o quê? O fulgor, a beleza, o poder, né, do trono. Então do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, né? O que a gente observa aqui? As forças da natureza, né? Então a representação, né, das forças da natureza. Nós quando vemos, e ultimamente então os trovões têm sido, né, terríveis, né? A gente olha aquelas faíscas assim terríveis nos céus, né? Então você imagine como não é o trono de Deus, o fulgor, a glória, o poder e a majestade que ele estava vendo, né? Então é a grandeza, o poder, a força da natureza ali presente. Porque esse texto quer mostrar também que assim como Deus criou e governa a natureza de um modo geral, inclusive o homem, o ser humano, ele quer mostrar para nós também que a própria natureza, que os próprios anjos, arcanjos, serafins, querubins, como o próprio homem, todos eles tributam louvor, glória e honra a Jesus Cristo, a Deus e ao Espírito Santo. Toda a criação dá glória em retribuição a Deus. Bom, e aí o texto diz ainda para nós, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Repare comigo uma coisa interessante. Você viu lá no início, no capítulo 4, versículo 1, que nós mostramos que a mesma voz que falou com João, no capítulo 1, versículo 10, fala com ele de novo aqui no capítulo 4. É a voz de quem? De Jesus Cristo. Nós vimos que no trono Deus está assentado, né? Nós vimos esse trono de Deus aqui com trovões, com poder, com glória. E agora nós vemos que são os 7 Espíritos de Deus. Ele está dizendo o quê? Que a terceira pessoa da Santíssima Trindade também está ali. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A Trindade, né? E o que o Espírito Santo faz na vida do crente? O que o Espírito Santo faz? Ele nos santifica,
não é isso? Leva ao arrependimento. O Espírito Santo também, ele nos encoraja, não é isso? Ele nos estimula. Tudo isso nos consola nos momentos de tristeza. São coisas que o Espírito Santo faz com cada um de nós. Bom, e aí ele fala, adiante do trono, versículo 6, como que mar de vidro, semelhante ao cristal. Aqui tem uma discussão muito grande sobre o que seria o mar de vidro. Alguns dizem o seguinte, que lá no finalzinho do Apocalipse, né, diz que não haverá o que mar, né? Na nova criação não haverá o mar. E aí há toda uma discussão teológica a respeito do assunto, e alguns dizem o seguinte, por que não haverá mais o mar? Porque o mar, na Bíblia, sempre é símbolo ou do mundo, ou de perigo, ou de instabilidade, ou de incerteza. O mar é algo que traz um certo pavor ao homem, né? Até mesmo aqueles que são adestrados no mar, que trabalham, né, no mar, sabem que o mar ele não é brincadeira, né? É imprevisível. Então, na ideia bíblica, né, a Regina que sabe dessas coisas, né, Regina? Então, aí o que acontece? No texto bíblico aqui quer mostrar que ali é um mar de vidro. Alguns falam que esse mar, ele significa estabilidade, né? Tranquilidade, transparência, né? Então esse mar teria todo esse significado, a como mar de vidro, semelhante ao cristal, né? E no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Eles são querubins, né? São querubins. Isso aqui nos lembra algumas passagens do Antigo Testamento, mas que não estão exatamente como no Antigo Testamento aqui. Nós lembramos, por exemplo, de Ezequiel, nós lembramos também de Isaías, capítulo 6, são passagens que nos vêm à mente, né? O primeiro ser vivente é semelhante a leão. E alguns dizem o seguinte, que são querubins, e uma das características deles, como leão, qual é? A força. Depois vem, o segundo é semelhante ao novilho, em algumas versões, o boi, touro, na sua touro. Qual é o significado disso? Ou seja, trabalho, serviço, né? Então, esses seres viventes estão a serviço de Deus, né? Terceiro, o rosto como de homem. O homem fala de quê? Fala da inteligência humana, né? Da inteligência. E o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, ou seja, por exemplo, rapidez, agilidade, né? Então, eles cuidam, sempre vigiando, né? Então, são as tarefas desses seres viventes. São 4 seres viventes. Então, a ideia é que todo o planeta, toda a criação, cuidando, reverenciando a Deus, né? É que o texto está querendo dizer para nós aqui. Depois segue o texto a nos dizer... E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de óleo, ao redor e por dentro. Aqui ninguém sabe explicar muito bem, existem diversas possibilidades sobre esses olhos, né? Estão cheios de óleo ao redor e por dentro. Alguns chegam a dizer que esses olhos por dentro não são necessariamente por dentro, mas são olhos que estão sobre as asas, ou melhor, sob as asas. Quando as asas se estendem, esses olhos aparecem, entendeu? Mas quando as asas estão recolhidas, eles estão encolhidos, estão escondidos, né? Então, o texto está querendo dizer aqui e traduzir para nós. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Então nós vemos aqui um cântico
que lembra exatamente o mesmo cântico de Isaías, né? Santo, Santo, Santo. Santo Deus, Santo Filho, Santo Espírito Santo, né? Então toda a divindade sendo adorada, dizendo aquele que era, que é e que há de vir. Bom, e aí, versículo de número 9. Quando esses seres viventes derem glória a Deus, honra e ações de graças ao que se encontra no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, olha só, o reconhecimento de que ele é eterno. Além de governar o cosmos, o universo, ele é eterno. O texto diz para nós que esses 24 anciãos, que são, na verdade, a igreja do Antigo e do Novo Testamento, farão o quê? Eles se prostrarão, se prostram. E aí o que acontece? Diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, né? E depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. E aí eu pergunto a você, o que te dá a entender essa ideia de que tanto a igreja do Antigo Testamento como do Novo Testamento, em conjunto, neste momento, adorarão a Deus e se prostrarão e farão o que com a coroa? O que diz o texto? Exatamente. E isso, o que significa dizer isso? Depositarão as suas coroas. Parece submissão, né? Tem que é uma submissão. O caminho é esse aí. Mas o que podemos dizer ainda? De que eles receberam a coroa? Dele. Exatamente. Então eles são vencedores, são vitoriosos porque receberam a coroa. E agora eles, como se estivessem devolvendo essa coroa, reconhecendo o quê? Que ele é o rei. Ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores. Se existe um rei na terra que governa, como na época o imperador romano, mas há um rei que está acima dele, que é o rei dos reis, que governa todas as coisas, que tem a palavra final em tudo que acontece aqui embaixo. A sua vontade, ela é feita tanto no céu, como também ela é feita na terra. E aí o próprio cântico vai dizer para nós, olha só o que o cântico diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criados. Ou seja, eles estão glorificando a Deus, os 24 anciãos, por tudo aquilo que Deus fez, ou seja, pela sua própria criação. Então, nesse texto nós vemos toda a criação divina adorando a Deus. E no final do texto, a própria igreja do Antigo Testamento e do Novo Testamento adorando ao Senhor, apresentando as coroas que receberam como um sinal, como quem diz assim: Tu és o verdadeiro rei, Tu és o verdadeiro vencedor, e nós tributamos a Ti a honra, a glória e o louvor. Eu estava lendo, né, que um cântico, um hino muito famoso, né, Ângelo? Conta pra gente, você lembra, Ângelo? De Handel. O Messias de Handel, quando foi entoado pela primeira vez, salvo engano, em 1743, se eu não estou enganado, mas é por aí, eu acho que eu não estou enganado, o rei, se não me falha a memória também, Jorge II, nessa primeira exibição dessa obra magnífica de Handel, sabe o que ele faz? Ele se levanta diante de todos ali que estavam presentes. Sabe o que ele faz? Ele se dobra, ele se curva como alguém que está reconhecendo que, embora ele fosse rei, ele era rei, mas existia um que era um rei muito superior, um rei que estava acima dele, que é o Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores,
e ele tributa naquele instante o reconhecimento que só ele era o Messias. Então, uma coisa muito linda, porque um rei tão importante, tão significativo, ele reconhece que há alguém acima dele, né? Então, esse texto é um texto rico em simbologia, mas ele tem em si uma missão para cada um de nós, diria até uma lição, uma mensagem para cada um de nós, uma mensagem de muita esperança, que as coisas não estão fora do controle, que o trono ele está realmente com o ser divino assentado nele, ele está governando tudo. A gente pode não compreender perfeitamente as coisas que estão acontecendo, mas é ele quem governa, ele tem um controle sobre a nossa vida e sobre a história da humanidade. E nos capítulos subsequentes, nós vamos ver a igreja passando por lutas, por sofrimentos, mas nunca perdendo de vista que Deus tem um controle sobre toda a história da humanidade, a história do mundo e a história da igreja. Que a gente possa sair daqui nesta noite entendendo que o trono está ocupado, que Deus é um Deus amoroso e que cuida de mim e cuida de você também. Que Deus abençoe a todos nós.